Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 14 do curso de Introdução à Teoria dos Anéis e hoje a gente vai falar de domínio euclidiano. Bem, de grosso modo, um domínio euclidiano é um domínio em que vale o algoritmo de Euclides. É aquele mesmo algoritmo, né, da divisão de números inteiros, né? Só que, como eu estou num domínio qualquer, a gente vai ter que fazer devidas adaptações para garantir lá a existência desse algoritmo, mas ele funciona de inteiramente análogo que a gente tinha para números inteiros, certo? Então, antes de começar a aula, né, vamos só lembrar que essa aula tem um mínimo de edição possível, então já vamos desculpando qualquer gaguejada, qualquer tosse ou qualquer parada para me hidratar, certo? Então vamos começar a aula. Bem, para começar a aula a gente já tem que vamos definir nossa primeira meio que adaptação para garantir o algoritmo de Euclides em um domínio qualquer, né, que é uma norma, certo? A princípio a norma vai parecer meio sem sentido, mas você vai ver que depois vai fazer total sentido. Bem, como a gente está estudando domínios, no que segue, a menos dimensão contrária, A vai denotar um domínio, certo? Então vamos definir o que é uma norma. Bem, uma norma no domínio A é simplesmente uma função de A nos inteiros positivos, tal que n de 0 é 0, certo? N do elemento neutro é 0. Então, uma norma é só uma função, agora prestem bem, é só uma função, eu não preciso ter um homomorfismo, né? É só uma função, certo? E aqui eu estou usando um abuso de identidade, mas aqui é o n do elemento nulo dando o número 0. Certo? Estou cometendo um abuso de notação, mas lembre-se que aqui é o 0, o elemento neutro do anel, e aqui é o número 0 de fato. Certo? Então vamos a alguns exemplos de norma. Bem, um primeiro exemplo de norma é a norma mais simples possível, né? A norma não só precisa levar, é uma função que leva o 0 no 0, né? Então se eu for pegar a função que leva qualquer elemento do anel no 0, isso é uma norma, certo? Norma nula, beleza? Um outro exemplo, não tão trivial, mas também é imediato e que vai ser interessante para a gente, que nos números inteiros, a função que associa a qualquer número inteiro seu valor absoluto, isso é uma norma, certo? É uma norma Z. Claro, o valor absoluto do 0 é 0, a norma o valor absoluto é uma função, então a função que associa qualquer número inteiro ao seu valor absoluto é uma norma, beleza? Tem uma norma bem interessante, bacana de se estudar, e que eu vi e que geralmente eu vejo como exercícios nos textos de álgebra, de anéis, né, que fala de teoria de anéis, é a norma de Dedekind-Hasse. Eu não sei se é Hasse ou Hasse, mas eu vou chamar de Hasse, certo? Então a norma de Dedekind-Hasse. Geralmente ela aparece como exercícios, então aqui como não vi demonstrado, quase que em nenhum canto demonstrado, eu vou demonstrar aqui para vocês. E ela é interessante porque envolve norma e domínios de ideias principais, certo? Então, o que é que garante essa norma de Dedekind-Hasse? Seja em uma norma em A satisfazendo as seguintes propriedades. Primeiro, dado dois elementos em A tal que um divide outro, então a norma de um é uma norma de outro, certo? Então isso aqui não é o que eu quero mostrar, é o que a norma satisfaz, né? O que é a primeira coisa que a norma satisfaz? Se um elemento divide o outro, se A divide B, então a norma de A é menor ou igual que a norma de B. Segunda propriedade que essa norma tem que ter: se A divide B e a norma de A é igual à norma de B, então o B também divide A. Certo? Então, se A divide B e eles têm a mesma norma, então o contrário acontece também. B divide A. E terceiro, se A não divide B e B não divide A, então existem x e y não nulos, tais que AX mais BY também é não nulo e a norma de AX mais BY é igual ao mínimo das normas de A e norma de B. Certo? Então a norma desse elemento
esse novo elemento aqui não nulo, ele é o mínimo entre a norma de A e a norma de B. Se uma norma atende essas três propriedades, se nesse domínio você consegue definir uma norma que atinge essas três propriedades, então esse domínio é um domínio de ideais principais, certo? Então vamos mostrar esse teorema. Bem, proposição, né? Que eu botei como proposição. Proposição barra exercício, né? Bem, a gente quer mostrar que esse domínio é um domínio de ideais principais. Então a gente tem que mostrar que qualquer ideal nesse domínio A, ele é gerado por um único elemento, beleza? Então vamos lá, então tome I um ideal, a gente precisa mostrar que esse ideal é gerado por um único elemento. Bem, se esse ideal for o ideal nulo, a gente não tem o que mostrar, porque o ideal nulo, ele é um ideal principal gerado pelo elemento nulo, beleza? Então vamos supor que esse cara é um ideal não nulo, certo? Então suponha que é um ideal não nulo, e considere o seguinte conjunto. O conjunto S, formado das normas de D, e D sendo um elemento em I não nulo. Beleza? Então quem é S? É só o conjunto dos valores das normas dos elementos não nulos nesse ideal I. Beleza? Bem, e como I é um ideal não nulo, tem alguém aí diferente de zero para a gente calcular a norma. Então, ou seja, esse conjunto S, ele é um conjunto não vazio. E mais, lembre que a norma é uma função que vai do anel nos inteiros positivos, né? Então, bem, esse conjunto S é um subconjunto dos inteiros positivos, certo? Que eu só estou calculando, não estou colecionando os Dzinhos, certo? Eu estou calculando as normas dos Dzinhos. Então, esse aqui só tem números inteiros positivos. Bem, e aí você está num subconjunto dos inteiros limitado inferiormente, né? Não vazio. Então, o que é que a gente pode apelar sempre quando a gente tem uma situação desse tipo, né? Ou dos inteiros limitado inferiormente, né? A gente pode apelar para o princípio da boa ordem, né? E o que é que diz o princípio da boa ordem? Pelo princípio da boa ordem, esse conjunto S admite um elemento mínimo, digamos, um Kzinho em S, certo? Então, tem um elemento mínimo, certo? Que é esse K. Bem, mas esse K, se ele está em S, ele é norma de alguém diferente de zero, né? Norma de algum elemento que está no ideal I diferente de zero. Então, seja A, esse elemento em I não nulo, cuja norma dá esse Kzinho, beleza? Lembre bem, esse Kzinho não está no ideal, ele é um número inteiro, então ele é um número inteiro positivo, então não faz sentido nem ele está no anel, muito menos nesse ideal I. Bem, mas ele não está no anel, mas existe um elemento que está no ideal que está associado a ele, né? É o elemento cujo calcula a norma e dá ele, beleza? Qual é a afirmação que vai liquidar com essa situação aqui? E aí a gente vai ter a demonstração. Bem, magicamente, né? Magicamente, não magicamente, né? A gente construiu para dar certo. Esse ideal I é gerado por esse Azinho, certo? Esse Azinho cuja norma dele é o elemento mínimo, certo? Então, o ideal I é gerado por esse Azinho que tem norma mínima lá dentro do conjunto S. Beleza? Vamos mostrar que realmente isso acontece. Bem, tenho dois conjuntos aí, então eu vou mostrar que um conjunto é igual ao outro, mostrando que um está contido no outro e que o outro está contido no 1, certo? Tem uma inclusão aí que é mais óbvia. Qual é a inclusão que é mais óbvia? De que I está contido, de que o ideal gerado por A está contido em I. Por que essa inclusão é mais simples? Bem, se lembre que esse Azinho está em I, né? Se esse Azinho está em I, inclusive I não nulo, não botei aqui, mas não importa, é de uma maneira mais geral. Mas se lembre que esse Azinho é não nulo. Se ele está em I, então os múltiplos por I ser o ideal, os múltiplos dele continuam em I. Então, ou seja, o ideal gerado por A, que são todos os múltiplos de A, está contido em I. Beleza? E aí vamos para o outro lado.
Bem, por outro lado, suponha, por contradição, que I não esteja contido no ideal gerado por A. Certo? A gente queria mostrar que está contido no ideal gerado por A, então suponha, por contradição, que I não esteja contido no ideal gerado por A. Bem, se I não está contido no ideal gerado por A, existe um Bzinho em I, certo? Tal que esse Bzinho não pertence ao ideal gerado por A. Ou seja, esse Bzinho ele não é múltiplo de A. Bem, e se esse Bzinho não é múltiplo de A, significa que A não pode dividir esse Bzinho. Beleza? Além disso, se você note que também esse Bzinho também não pode dividir A. A nem pode dividir Bzinho, nem o Bzinho pode dividir A. Por que, que o Bzinho não pode dividir A? Bem, se o Bzinho dividisse A, aconteceria que esse Bzinho é um elemento não nulo, né? Porque ele não pode estar lá no ideal A, cujo a norma dele, né, pela propriedade 1 lá da norma, se B dividir A, então a norma desse Bzinho é menor igual que a norma de A. Propriedade 1, que essa norma atende por hipótese. Beleza? Mas só que não se esqueça que esse N de A é um elemento mínimo lá de S, né? Então, ou seja, você arrumou um outro elemento, né, não nulo, certo? Porque Bzinho é não nulo, porque Bzinho não está no ideal gerado por A, então Bzinho não pode ser nulo, porque senão ele estaria, né? É um elemento em I não nulo, cuja norma é menor ou igual que a norma que a gente tem como mínimo lá, certo? Então o que é que só pode acontecer? Só pode acontecer que essa norma de B é igual à norma de A, porque essa norma de A é o mínimo lá dentre as normas dos elementos não nulos. Bem, aí agora você tem que B divide A e que as normas dele são iguais. Então, pelo item 2, que essa norma atende, né? Que essa norma lá, que a norma de Dedekind-Hasse atende, pelo item 2, a gente tem que acontece também o contrário, ou seja, tem que acontecer que B também tem que dividir A. Beleza? Mas isso é uma contradição, porque a gente já tem que A não divide B. Certo? Então, se A não divide B, aqui A não dividia B, desculpa, e aqui você achou, supondo que B dividia A, você achou que A divide B, o que é uma contradição. E de onde veio a contradição? De você supor que B divide A, certo? Então, o que tem que acontecer é que B não divide A, certo? Então, quais são as informações que a gente tem agora? A gente tem a informação de que B não divide A, ou de que A não divide B, e que B não divide A, certo? Então, pela terceira propriedade lá da norma de Dedekind-Hasse, significa que existem xy não nulos, né? Tais que ax mais by é diferente de zero, e preste um detalhezinho que além de ele ser diferente de zero, esses caras estão no ideal I. Ax mais by está no ideal I. Por que está no ideal I? Bem, se lembre que A está no ideal I, né? Certo? Porque desde início A está em I. Certo? Então A está em I, vezes qualquer elemento do anel está em I. Bzinho também está em I, né? Não se esqueça que esse Bzinho foi em I. Então, vezes qualquer elemento do anel, esse elemento aqui tem que estar em I. Então, você está somando dois elementos que estão em I. Então, ele com certeza cai em I e eles são não nulos, né? Não se esqueça que eles são não nulos por causa da propriedade lá 2. Só que a propriedade 3, desculpa, não 2. Mas lembre que a propriedade 3 ainda tem uma outra característica, que a norma desse elemento aqui, que você toma a combinação e é não nula, é menor que o mínimo das normas de A e norma de B. Beleza? Mas veja bem, Bzinho é um cara não nulo, então quando eu calculo a norma dele, cai lá em S. E Azinho é o mínimo, já é o elemento mínimo lá da norma de S. Então o mínimo entre as normas de A e a norma do Bzinho é a própria norma de A. Certo? Porque já é o mínimo de tudo, então se você botar qualquer outra norma de A. Agora vê só o que aconteceu. Você arrumou um elemento no ideal I
e ainda por cima não nulo. Calculou a norma dele, então se você calcular a norma dele, como esse elemento é não nulo, quando você calcula a norma dele, ele cai lá no subconjunto, cai no conjunto S. Então você arrumou alguém não nulo, cuja norma dele cai em S e foi menor estrito que o menor elemento lá de S, que é essa norma de A. Isso pode acontecer? Não. Então aqui você está ferindo, né, a minimalidade desse elemento norma de A, né? E você está ferindo a minimalidade desse elemento norma de A. Então você está contradizendo a minimalidade desse elemento A. E da onde vem a contradição? De você supor que I está contido estritamente no ideal. Contido estritamente não, desculpa. A contradição veio do fato de que I não está contido no ideal gerado por A. Bem, e se I não está contido no ideal gerado por A, e se isso gera uma contradição, então acontece o contrário. I tem que estar contido no ideal gerado por A, e como a gente já tinha que o ideal gerado por A está contido em I é igual ao ideal gerado por A. Ou seja, qualquer ideal nesse domínio é um ideal principal. Portanto, A é um domínio de ideais principais. Beleza, pessoal? Certo? Então, essa norma de Dedekind-Hassen transforma um domínio qualquer em um domínio de ideais principais. Certo? Então, vendo essa observação sobre norma, já sabendo o que é norma, vamos à definição de domínio euclidiano. Certo? Como eu falei, domínio euclidiano é um domínio onde a gente vai poder fazer, devido a adaptações, a gente vai poder fazer o algoritmo de Euclides, certo? E a gente vai chamar aqui também de algoritmo de Euclides. Então diremos que A é um domínio euclidiano quando existe uma norma, certo? Então não é um qualquer domínio que é euclidiano. Nesse domínio você tem que definir uma norma, certo? E essa norma tem que satisfazer as seguintes condições. Primeiro, dados AB não nulo, tais que A divide B, então a norma de A tem que ser menor ou igual que a norma de B. Certo? Ou seja, para qualquer elementos não nulos, se A divide B, a norma de A é menor ou igual que a norma de B. Certo? Então é meio que a mesma coisa da primeira condição da norma de Dedekind-Hassen, né? E a segunda condição é exatamente o algoritmo de Euclides, né? Ou seja, se A está em A e B é um elemento de A não nulo, então existem Q e R's pertencentes a A, tais que eu posso escrever A como sendo B vezes Q mais R, com esse R sendo zero ou a norma de R sendo menor que a norma de B. Aí aqui entra o sentido que dá a adaptação aqui que a norma traz para a gente poder ter o algoritmo da divisão, né? Porque se você se lembrar lá para números inteiros, o algoritmo da divisão era análogo, só que a gente tinha o que? Quer dizer, 0 é menor ou igual que R e R menor que o valor absoluto de B. Não é? Era exatamente o que a gente tinha lá. E olha, e por que a gente precisou da norma aqui? A gente está num domínio qualquer, certo? Então, num domínio qualquer, sequer a gente pode definir uma ordem, né? Não necessariamente a gente dá para definir uma ordem. Bem, lá nos inteiros a gente tem uma ordem bem definida, né? Que é o menor ou igual. Mas num domínio não dá para relacionar a ordem. Mas na hora que eu defino norma, eu não tenho bem uma ordem nos elementos de A. Mas eu tenho uma ordem na norma dos elementos de A, porque a norma dos elementos de A vai cair nos inteiros positivos, e lá nos inteiros positivos dá para saber quem é menor ou quem é maior, e é justamente que a gente define a norma para poder satisfazer uma dessas propriedades. Então, fazendo a adaptação, a gente vai ter que R é igual a zero, ou a norma de R tem que ser menor que a norma de B. E veja e se relembre bem que exatamente a norma atende aquelas coisas que a gente tinha para inteiro se a gente troca por valor absoluto, né? Se você exatamente lá no algoritmo da divisão, bem, a gente tem essa propriedade, né? Que se A divide B, então valor absoluto de A é menor ou igual que o valor absoluto de B.
e que dados A e B inteiros, com esse B sendo inteiro não nulo, a gente podia escrever A como sendo B vezes Q mais R, onde esse número inteiro R era maior ou igual que zero e menor ou menor que a norma de B, né? Aí só para frisar aqui, esses elementos Q e R são chamados respectivamente de quociente e resto da divisão de A por B, certo? Então, do jeito que a gente tinha lá, Qzinho é o quociente e R é o resto. Beleza? Vamos ver exemplos aqui agora. Bem, um exemplo natural é, como eu já havia comentado, que Z é um domínio euclidiano, né? Domínio euclidiano com a norma, né? Agora você tem que dizer quem é a norma. A norma é o valor absoluto. Bem, e de fato, né, ele é uma norma. Por que ele é de fato uma norma? Porque se eu pegar dois inteiros de um nulo, no nulo, se A divide B, isso significa que B é igual a N vezes A com Nzinho um inteiro positivo, né? Então, ou seja, quando a gente for calcular a norma de A é o valor absoluto de A, que, claro, é menor ou igual que o valor absoluto de N vezes A, que é o valor absoluto de B, que é a norma de B, certo? Então, a norma de B é menor ou igual sempre que a norma de A é menor ou igual sempre que a norma de B. E o item 2 segue direto do algoritmo da divisão de Euclides, né? Que a gente tinha lá para números inteiros. Beleza? Então, os números inteiros são um domínio euclidiano. Beleza? Domínio euclidiano, domínio de ideias principais e, além de mais, domínio de fatoração única. Né? E a gente vai ver que isso tudo está meio que relacionado. Né? No final da aula, a gente vai ver que tem uma relação entre esses três domínios aí que a gente já vem estudando nessas aulas. Bem, um segundo exemplo, não tão trivial, mas interessante também, é que se A é um corpo, então A é um domínio euclidiano. Então qualquer corpo é um domínio euclidiano, ou seja, em qualquer corpo vale o algoritmo da divisão, certo? Só que a gente, veja bem, a gente precisa definir uma norma, né, nesse conjunto. Então quem é a norma que torna qualquer corpo um domínio euclidiano? Bem, é uma norma simples. Aquele primeiro exemplo que norma que a gente deu, a norma nula, né? A norma que leva qualquer elemento desse anel em zero, certo? Isso torna essa norma tão simples assim, torna qualquer corpo um domínio euclidiano. Né? Por que torna qualquer corpo? Quase falei porco. Por que torna qualquer corpo um domínio euclidiano? Bem, porque se você der qualquer dois elementos lá em A, se A dividir B, é claro que a norma de A é menor ou igual que a norma de B. Né? Por que a norma de A é igual a norma de B? Porque a norma de A e a norma de B são iguais e valem zero, certo? Então a norma de A é sempre menor ou igual que a norma de B. Beleza? E o algoritmo de Euclides é o seguinte. Bem, agora, se esse B for diferente de zero, se lembre que a gente está num corpo, né? Então, esse elemento diferente de zero, ele tem um inverso multiplicativo, né? E se ele tem um inverso multiplicativo, eu posso escrever A como sendo A vezes 1, só que maliciosamente eu escrevo 1 como sendo B vezes o inverso multiplicativo dele. Beleza? Então aqui eu só estou multiplicando por 1. Ou seja, eu não estou ofendendo a ninguém, né? Estou só multiplicando por 1. Multiplicar por 1 não ofende a ninguém. Beleza? Bem, então a gente já está quase lá, né? Quase lá porque só falta um resto, né? Mas aí o resto é sempre zero. Então no corpo, todo o corpo é um domínio euclidiano em que as divisões elas são sempre, entre aspas, né? As divisões elas são sempre exatas. Beleza? Então você acabou de escrever A como sendo um Q vezes B mais o resto zero. Beleza? Então a gente já tem exemplos de domínio euclidiano. Bem, uma relação interessante que eu já tinha comentado, né, é a relação entre domínio euclidiano, domínio de ideias principais e domínio de fatoração única. E a relação vem nesse teorema. Porque se A é um domínio euclidiano, então A
é um domínio de ideais principais. Então, todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. E, em particular, A também é um domínio de fatoração única. Por quê? Exatamente, porque todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única. Então, todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. Todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única. Então, todo domínio euclidiano é um domínio de fatoração única. Beleza? Ok, então vamos lá mostrar que todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. Bem, e de novo, a gente tem a mesma coisa. A mesma coisa não, porque a mesma coisa é muito forte essa palavra. A gente tem as coisas inteiramente análogas, parecido, né, com a demonstração, pelo menos em ideia, é parecido com a demonstração que a gente fez lá para a norma de Dedekind-Hassen, que é pegar um ideal qualquer e mostrar que esse ideal é gerado por um único elemento. Beleza? Então pegue um ideal lá e vamos ver que esse ideal é gerado por um único elemento, né? Um ideal principal é gerado por um único elemento. Bem, de novo, se esse I for elemento nulo, se esse I for o ideal nulo, então não há o que demonstrar, né? Porque esse é o ideal principal gerado pelo elemento nulo. Então vamos supor que esse ideal ele seja não nulo e considere de novo o velho conjunto que a gente usou lá para a norma de Dedekind-Hassen dos S como sendo as normas de A, com esse A sendo um elemento não nulo desse ideal. Bem, e é claro que esse conjunto é um conjunto não vazio, que é um subconjunto dos números inteiros limitado inferiormente, né, porque está em Z+, né, ele é um subconjunto de Z+. Então, de novo, a gente pode aplicar o princípio da boa ordem e ver que esse S possui um elemento mínimo, que a gente vai chamar de K. E bem, claro, de novo, esse K não está em I, mas existe um elemento em I não nulo que está associado a esse K, que é justamente um Bzinho desse I não nulo, cuja norma desse B dá exatamente o K. Então, o argumento é inteiramente análogo e vai surgir a resposta a demonstração do nosso teorema, que esse Bzinho é o elemento que gera o ideal I. Beleza? Então a gente tem que mostrar que esse Bzinho gera todo o ideal I, ou seja, você tem igualdade de dois conjuntos. E de novo, como você tem igualdade de dois conjuntos, a gente vai fazer a dupla inclusão. A diferença em todo o argumento daquela norma de Dedekind-Hassen é agora no fato de mostrar que um conjunto está contido em um e o outro está contido no outro. Beleza? Aí novamente ainda fica igual lá, porque tem uma inclusão que é mais fácil, porque é claro que o ideal gerado por B está contido no I, né? Por quê? Porque B não é um elemento de I, então qualquer múltiplo de B continua em I. Então, ou seja, o ideal gerado por B, que são todos os múltiplos de B, está contido em I. Beleza? E agora, por outro lado, se esse Azinho está em A, certo? Por outro lado, dado um Azinho em A, lembrando que esse Bzinho é não nulo e A é um domínio euclidiano, então, desculpe, então em A vale o algoritmo de Euclides, ou seja, então existem Q e R's em A, tais que eu posso escrever A como sendo B vezes Q mais R, com esse R igual a zero, ou a norma desse R sendo menor que a norma de B. Beleza? Bem, o que é que eu quero mostrar? Eu não quero mostrar que A pertence ao ideal gerado por B, ou seja, eu quero mostrar que A é um múltiplo de B. Estou quase lá, né? Porque A está sendo aqui, eu estou escrevendo A como múltiplo de B, só que tem mais uma coisinha aqui, né? Que é esse R, que pode ser zero, ou a norma dele é menor que a norma de B. O que é que seria interessante aqui que acontecesse? Bem, o bom para a gente é que esse R seja zero, né? Porque se esse R for zero, mata esse lado de cá, e aí eu tenho o que queria, que é A como sendo um múltiplo de B. Beleza? Então vamos mostrar que esse R tem que ser zero. Bem, então suponha que esse R seja diferente de zero. Estou com muito azar e o R deu diferente de zero.
o que é que acontece? Bem, se esse R for diferente de zero, a única opção que nos resta é que a norma de R tem de ser menor que a norma de B, né? Pelo o algoritmo da divisão que a gente tem lá. Bem, mas observe também que como A é escrito daquela forma segundo o algoritmo da divisão, então a gente pode jogar o QAB para o outro lado, então a gente tem que R pode ser escrito como A menos QAB, beleza? Agora observa bem, onde é que está esse Azinho? Exatamente, esse Azinho está em I. Onde é que está esse Bzinho? Exatamente, esse Bzinho está em I. E multiplicado por qualquer coisa que está no anel, continua caindo em I. Então você tem um elemento de I subtraindo por outro elemento de I. Então, ou seja, esse Rzinho, ele está em I e é não nulo, né? Porque a gente está supondo ele sendo diferente de nulo, não nulo. Bem, então se esse Rzinho está em I e não nulo, na hora que eu calculo a norma dele cai em S. Mas vê bem, a norma dele está em S e a norma dele está sendo menor que a norma do elemento mínimo lá de S. Pode isso, Arnaldo? Claro que não. Então, isso é uma contradição, né? Contradizendo a minimalidade desse elemento norma de B, que você arrumou outro cara em S, que é menor que o mínimo. Certo? É uma contradição. E da onde surgiu a contradição? Surgiu do fato de você supor que esse R é diferente de zero. Bem, então só nos resta a opção, eu ia dizer só nos resta crer, né? Mas não é crer, né? Porque aqui é um fato, não é crer, não, você não está crendo. Então só nos resta de afirmação que R é igual a zero, né? Beleza? E se R é igual a zero, A é igual a um Q vezes B. Então, ou seja, você escreveu A como sendo um múltiplo de B. Se A é um múltiplo de B, A pertence ao ideal gerado por B e, consequentemente, o ideal I está contido no ideal gerado por B. Então, você já tinha que o ideal gerado por B está contido em I. Agora você tem que o I está contido no ideal gerado por B. Segue, então, que, de fato, I é um ideal próprio gerado por esse Bzinho. E, portanto, A é um DIP, certo? Então, todo domínio euclidiano é um domínio de ideal principal e, consequentemente, um domínio de fatoração única. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Encerra essa segunda parte do curso de estudo de domínios, né? E na próxima aula, já dando spoiler, a gente começa a ver polinômios, né? A gente vai estudar especificamente a partir de agora o anel dos polinômios e vai aplicar tudo que a gente fez do curso a especificamente esse anel para desmistificar o que a gente já conhecia desse anel lá desde o ensino médio, certo? A gente vai formalizar aquele anel, ver tudo quanto é propriedade dele bom e só não, né? Que ainda vai dar um trabalhinho para frente. Bem, pessoal, isso foi a aula de hoje. Espero que todos tenham aprendido um pouco mais sobre teoria dos anéis. E se você aprendeu um pouco mais e gostou do vídeo, então não precisa dar like, não precisa compartilhar esse vídeo, nem tampouco me seguir em rede social nenhuma. Até porque eu não tenho rede social nenhuma além do YouTube e o WhatsApp. Bem, mas se você sente uma necessidade incontrolável, quase que incontrolável de seguir alguém ou alguma coisa, siga o canal do Departamento de Matemática da UFRPE. Certo? O canal é DM UFRPE e está na descrição do vídeo aí mais embaixo. Sigam lá é muito mais interessante do que seguir meu canal, porque essa aula estou fazendo agora durante esse período remoto, disponibilizando aqui, mas eu acho que provavelmente não vou fazer mais nada para esse canal além dessas aulas. Tá ok? Mas aí seguindo o canal do Departamento de Matemática é muito melhor, porque lá tem palestras, tem mini cursos, tudo que já foi ofertado e o que será ainda ofertado online, que vale muito a pena ver. Palestras interessantíssimas, encontros e congressos inteiros
feitos de forma online, de forma remota, e um material muito vasto e que sempre está sendo atualizado. Então, se quiser seguir alguma coisa, segue lá o DM, o FRPE. Bem, no mais, deixo agora com vocês as referências que eu uso para fazer essas aulas. Até a próxima. Eu me salvei no pendrive, mas tem um vírus teimoso, bagunça minhas ideias e minha faca de novo.